Olá galera, sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro vídeo deste canal, onde eu pretendo aí estar tentando fazer algumas resenhas das leituras que eu tenho feito aí no ano de 2000. A dinâmica vai funcionar mais ou menos: eu leio e faço vídeo, eu leio e faço vídeo. Caso vocês tenham alguma sugestão de leitura aí, caso queiram pedir alguma coisa para eu ler, ou caso queiram saber se eu já li e posso estar fazendo essa resenha, fiquem à vontade aí para falar nos comentários aí a sua opinião. Quem sabe aí eu já tenha lido o livro, ou já tenha um livro aí na minha estante, ou então eu posso estar verificando no Kindle para estar fazendo aí esse vídeo para você. O vídeo de hoje vai ser sobre o livro chamado Aristóteles e Dante Descobrem o Segredo do Universo, do Benjamin Alire Sainz. É um livro aí cotidiano, né? Aquele livro sobre a vida real, com pessoas reais, vivendo as suas vidas reais. Não tem nada de mistério, não tem magia, nada de sobrenatural. São coisas simples aí. E a história deste livro, a sinopse desse livro, é de dois garotos que eles não se conheciam, mas nas férias de verão eles acabam se conhecendo e uma amizade improvável surge entre os dois. Essa é a sinopse bem resumidinha, bem enxugadinha mesmo. Eu já tinha lido um livro desse autor, apesar de eu não ter lembrado que era o mesmo autor. Eu descobri, acho que um dia desse, depois, um pouquinho antes de comprar esse livro, eu descobri que era o mesmo autor. E o livro é A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Na época em que eu li, eu tinha gostado bastante daquele livro. Eu não sabia nada sobre o autor, não conhecia nada sobre ele. Eu baixei somente porque era um livro LGBTQI+. E eu lembro que a narração do livro era muito boa. A narração daquele livro. Então, quando eu vi que tinha esse livro aqui, e esse livro, se não me engano, é uma espécie de livro famosinho dele, é como se fosse A Culpa é das Estrelas, do Benjamin. Então eu pensei, não, vou pesquisar, vou procurar e vou ler, porque certamente eu vou gostar, talvez até mais do outro livro, já que esse aqui é mais famoso. Eu tinha gostado bastante deste livro na época em que eu li. Se bem que na época que eu li, eu também li Carry On, e eu tinha achado o máximo, então... E eu já li esse ano, então talvez eu não tenha uma memória, talvez seja uma memória afetiva deste autor. Mas eu lembro que A Lógica Inexplicável da Minha Vida eu tinha lido e tinha gostado bastante. Já este livro aqui, nem tanto. Mas vamos lá, o que esse livro aqui fala? Ele fala sobre esses dois garotinhos, que é o Aristóteles e o Dante. O Aristóteles é um garoto solitário, etc. E ele começa a ter essa amizade aí com Dante, e o livro basicamente vai falar aí a evolução dessa amizade entre os dois, com o decorrer de um passar de um tempo, né? Acho que é o ensino médio deles. O Aristóteles é um garoto... como é que eu posso dizer? É o típico garoto pré-adolescente, né? Ele tem raiva, ele tem pensamentos críticos, ele é muito crítico, na verdade. Ele gosta de falar tudo que ele não gosta de falar tudo que ele pensa, mas ele tem uma mente assim que a opinião dele basicamente é a que conta mais. E quando ele conhece o Dante, ele meio que percebe que o mundo é um pouquinho mais diferente daquele círculo fechado em que ele vive. Por quê? Porque a família dele é latino-americana, se não me engano eles são mexicanos. Então ele vive nesse mundinho preso de que tem um padrão a seguir, uma cultura a seguir. Se alguém chegasse pra ele e falasse, olha, você é mexicano, então você vai ter que fazer certa coisa a vida toda só porque você é mexicano, o Aristóteles basicamente ia fazer isso a vida toda porque ele é mexicano. E pra ele, até então, pra ele tava tudo bem. Ele nunca tinha visto problema nisso. Até ele conhecer o Dante. O Dante é aquele típico personagem literário que tem a mente aberta, é diferente de todas as pessoas que a gente já conheceu na vida, e sempre tem uma citação de um livro, gosta de ler bastante. Aquela coisa que a gente sempre quer que apareça na nossa vida, né? Ele é uma pessoa muito legal, muito divertida. Ele é totalmente o oposto do Aristóteles. E com o decorrer do tempo aí, essa amizade um tanto improvável pode ser que vá se transformar em alguma coisa a mais. Então vamos lá, o que eu achei do livro? O livro, ele não é ruim, mas muitas das vezes eu não sabia se eu estava gostando ou se eu estava odiando. Eu demorei bastante para pegar a leitura desse livro aqui. Eu acho que eu demorei, como que eu até marquei, olha só a grossura do livro. Eu li isso aqui, eu acho que em 2 meses. Eu comecei a gostar do livro mesmo aqui, na página 80 e pouco.
E foi quando aí a leitura fluiu mais um pouco. Mas aí que também tem muita coisa que eu também tenho que dizer. Por exemplo, a leitura fluiu bastante porque os diálogos, eu deixei marcado bem aqui. Espera aí que eu vou mostrar. Os diálogos são assim. Não sei se vai estar aparecendo aí pra vocês. É uma página inteira de diálogos. Sim, sim, não, não. Sério, sério. Cara, é uma coisa assim, sabe? Isso ajuda a leitura a fluir bastante. E isso é um pouquinho agonizante. E pelo menos o que eu lembro do Benjamin, com a lógica inexplicável da minha vida, porque não tem como não comparar, né, gente? É o mesmo autor e, teoricamente, a premissa é a mesma. Eu percebi isso lendo isso aqui. Eu achava que esse livro aqui fosse ser diferente do A Lógica Inexplicável da Minha Vida, e ele não é tão diferente assim. Então, me fez questionar um pouquinho aí eu não vou dizer a criatividade, mas o talento do Benjamin. Porque o Aristóteles e o protagonista do A Lógica Inexplicável da Minha Vida são basicamente idênticos. E o que muda muito entre os dois livros é a narração. A narração do Lógica Inexplicável é muito boa e a narração desse aqui nem tanto. E o que acontece? Esses diálogos são muito ruins. É uma coisa meio quem assistiu Gilmore Girls sabe. A Lorelai sempre tinha uma coisa a rebater. E aqui também, só que aqui é mal feito mesmo. Parece que ele estava querendo preencher página e começou a fazer esses diálogos repetidos. E com o decorrer do livro acontece nada, não acontece literalmente nada durante, sei lá, 200 páginas. E com nada eu digo assim, nada. Mas não sei explicar porque que esse livro aqui não me pegou tanto. Talvez o protagonista, eles não têm química nenhuma. E o Aristóteles, eu não sei se com o decorrer do livro, eu tive a impressão de que ele queria causar uma tragédia e não teve coragem de fazer isso. Então o que ele colocou lá no finalzinho já do livro, lá quando tá prestes a acabar, ele coloca uma situação horrível que acontece com um dos personagens, e isso vai provar aí de uma vez por todas se eles vão ficar juntos ou não. E quando chega no final você fica já é uma coisa meio inacreditável. Eu pelo menos não consegui acreditar no final desse livro, porque tu passa o decorrer do livro todinho com um personagem com um pensamento que já tá moldado, e tipo, sei lá, nas últimas 5 páginas ele não era isso não que eu tava pensando outra coisa, só que tava bloqueado aqui na minha mente. Não engoli nem um pouco o final desse livro. Eu acho que o autor o inicial, eu acho assim na minha cabeça que o planejamento inicial desse aqui ou era matar um dos dois, porque é o típico desse tipo de livro, ou era não deixar os dois ficarem juntos. E aí ele pensou, não, acho melhor deixar eles juntos mesmo, vai que isso deixa uma coisa aberta para continuação, não sei, eu nem sei se tem continuação esse livro, mas não caiu assim, não desceu muito, nem com água. Acho que nem com água engole esse final desse livro aqui, não. Na minha opinião, eles não deveriam ter ficado juntos. Até porque o Aristóteles nem gostava do Dante, gente. Pelo amor de Deus, era só amizade. Desde o início do livro você percebia que o Aristóteles só queria amizade com o cara. E no finalzinho o Dante aí diz que ele não quer sua amizade. E também entra outra coisa aí, tipo, que o cara forçou a ficar com ele. Teve uma cena forçada de beijo entre os dois que ficou muito, muito estranha. Não curti nem um pouco. Mas fica aí a dica de leitura para quem quiser ler uma coisa assim. Eu não vou dizer que superou minhas expectativas, mas não vou dizer que é ruim. É uma leitura boa, né? Dá para passar o tempo. Ele é rápido de se ler, são 380 páginas. Mas como eu falei, os diálogos as páginas são recheadas de diálogos bestas, pedestres, sei lá. Então você consegue ler ele rapidinho. Eu mesmo, depois que eu empaquei ele da página 80, eu li o livro todinho, o resto dos livros em 2 dias. Então, mas é isso. Fica aí a dica para quem quer ler um livro LGBTQI+ aí. E é isso. Pra quem gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, compartilha aí com quem sabe que você gosta de ler aí. E o próximo livro que eu vou ler é um romance erótico, então se eu gostar eu faço uma resenha. Mas é isso aí, até a próxima.